Estamos aqui em Maringá, no aeroporto, fazendo hora aqui para chegar o avião. E estamos aqui na 7ª quinzena do curso Revolução Digital, Estudos Avançados. E nós estamos discutindo Revolução Digital na mídia. Está embarcando o voo para Manaus agora. Esse aqui é o aeroporto. Aeroporto pequeno. Então o que acontece? Acontece o seguinte, o Cordeiro vem fazer uma pergunta que eu achei interessante, que permite uma discussão mais ampla sobre essa questão das inovações. Ele fala o seguinte: a TV Veja, que é a TV de Veja, que passa pela internet, né, que não entra nos canais tradicionais, seria que tipo de inovação? Né? E se a inovação, e se a TV fizesse uma espécie assim de pauta, baseada em algoritmos, etc, se isso seria uma inovação disruptiva, né? Então, vamos pensar o seguinte, pensar da seguinte maneira: o que é importante? É importante fazer uma geração de valor. Gerar valor. Como é que a gente gera valor? A gente tem que, você tem uma situação, qual é o objetivo da inovação? É você sair de uma situação que você não está gerando valor e você ir para uma situação que você vai gerar mais valor. O objetivo de uma organização é gerar valor, né? E aí o resultado desse valor é dinheiro, o valor, ele vai se transformar em dinheiro. E esse dinheiro, então, é a representação desse valor que é gerado. Então, no momento que você tem a crise das mídias, e a gente tem agora, nessa crise do Brasil, uma demanda muito grande por um pensamento diferenciado que a Veja tem tentado colocar, ela tem uma oportunidade e ela cresce a partir dessa oportunidade de ter uma mídia alternativa, que seria a Veja, a TV Veja. Então, primeira característica, sim, ela faz uma inovação ao lançar a televisão, como outras fizeram inovação, né? Ela é uma inovação disruptiva, é uma inovação que a gente pode chamar de radical, e concordo contigo. Ela é radical porque ela sai de uma revista, passa a criar um jornal, a televisão, você vê que eles usam o espaço da televisão, quer dizer, é um custo-benefício que já está ali, contratam as pessoas, quer dizer, agrega valor ao serviço deles, e eles têm uma audiência, e a partir dali eles colocam anúncios, etc, e aquilo ali vai. Eles poderiam melhorar a pauta, então a gente poderia considerar que aquilo é disruptivo. Tudo bem, a gente pode fazer esse tipo de análise, mas a questão que eu acho que a gente tem que colocar, e a gente tem 4 inovações aí, tem a inovação incremental, a radical, a disruptiva e a inovação participativa, que quando a gente vai falar de participação, se a gente vai dizer a participação é uma coisa importante, é uma inovação que tem a ver com governança, mudança na governança, a forma que a gente faz a governança. Então, é uma geração de valor dentro do novo macro ambiente cultural. Então a gente tem que colocar as 4. Então, se eu fosse, digamos, contratado pela Veja para dar sugestões de como é que eles, como um consultor de inovação, eu diria: perfeito, Veja, TV Veja, beleza, TV, botar os algoritmos para melhorar a TV, etc. Mas o que está faltando? Está faltando o YouTube, o VejaTube. O que está faltando o VejaTube? Por que é o VejaTube? Por quê? Porque o modelo que eles têm é centralizado, uma pessoa que dá informação, aquelas pessoas escolhidas que dão informação, etc. Para onde é que eu acho que o mundo está caminhando? A gente está caminhando para uma coisa reintermediada desse processo. Então eu acho que o pacote completo para uma organização, seja ela qual for, ela trabalhar nos 4 modelos de inovação. Você tem alguma coisa na inovação incremental para continuar gerando valor para um determinado público, mexer com alguma coisa com radical, como eles fizeram criando a televisão, perfeito. Aí essa televisão pode, num determinado momento, num determinado programa, num 2 ou 3 programas, criar um algoritmo para permitir a maior participação das pessoas na televisão, etc. Mas existe uma 4ª coisa que é fundamental para você poder continuar competitivo, é você fazer uma VejaTube. O que seria a VejaTube?
as pessoas que se identificam com aquela linha de raciocínio, etc, tal, papá, colocar vídeos. E aí, a partir daí, você vai ter pessoas que vão ter um perfil dentro daquela linha de raciocínio, que vão aparecer com bons vídeos, não sei do que, papai, e que vão ser pessoas que vão contribuir, que não são pessoas escolhidas pela estrutura, mas são escolhidas de baixo para cima, como pessoas que, pô, esse cara tem uma coisa interessante que esse cara está dizendo. Então você teria então um quarto processo. E aí nessa coisa da VejaTube, você teria na VejaTube a possibilidade de colocar anúncios segmentados, né? Se tem um cara discutindo, sei lá, esporte, o outro está discutindo cultura, o outro está discutindo política, o outro tal, cada um, e você vai segmentando os públicos, você poderia botar anúncios para cada um desses públicos, pegando um anunciante que tem um interesse num determinado público e direcionando aquele anunciante para aquele tipo de público que tem interesse naquele anunciante, aproximando desconhecidos e aproximando pessoas que têm baixo poder aquisitivo. Você tem um anunciante de baixo poder aquisitivo com um cara que tem baixo poder aquisitivo, juntando esses dois e gerando valor. Então eu concordo contigo que foi inovação incremental, foi uma inovação radical, né? Foi inovação radical. Poderia ser uma inovação disruptiva também dentro da TV Veja, que não foi uma inovação só radical. Poderia estar usando algoritmos e teria que ter a quarta, que é a inovação participativa. Por que a gente tem que ter inovação participativa? Porque a gente está vivendo uma macro mudança cultural em que esses ambientes de plataforma, esses ambientes são a grande novidade. Então, se você não estiver acompanhando isso, o que vai acontecer? Alguém faz aí um modelo e tal, e a televisão, aquele modelo ali, vai ficar com dificuldade, porque você não vai conhecer o seu público, você vai ter problemas de caixa, você vai ter problema porque o anunciante da TV Veja vai começar a dizer: não está dando o retorno que eu estava pensando, né? Eu boto dinheiro aqui num outro lá que foi criado um VejaTube lá de outra pessoa, do Isto É Tube ou da GloboTube, e aí o cara vai dizer: pô, eu prefiro botar na GloboTube, por quê? Porque o segmento, meu anúncio eu ganho mais. Então aí você vai perder anunciante e de repente o projeto vai pro saco. Bom, é isso.